Bom, pessoal, continuando aí a nossa última aula aí, né? Seria o último capítulo lá da apostila. A gente vai falar um pouquinho agora sobre threads dentro do ambiente Linux, né? Então, como a gente fez na aula passada, já tem os programas prontos. Eu vou, na verdade, abrir aqui os programas que eu fiz, eu executei, a gente vai executar aqui, vocês vão ver isso. E vocês vão ter que fazer isso também como trabalho de vocês, tá certo? E a gente vai comentar um pouquinho de como que funcionam esses programas. Da mesma forma, eu recomendo que vocês leiam a apostila para entender o que está acontecendo lá. Então, se você não ler essa apostila, eu acho que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade em compreender o que está lá. Então, é um processo assim que vai envolver essas várias formas aí, né? Então, o primeiro programa é o programa Thread 1. Eu vou vir aqui abrir ele. E esse programa aqui, ele utiliza, vamos dizer assim, as threads para poder realizar, vamos dizer assim, como é que fala? Algumas tarefas em paralelo, tá certo? Então vocês vão ver o uso disso daqui. E isso daqui é diferente do fork, né, que a gente estava vendo lá atrás, que no fork eu tenho um processo paralelo, então é um programa inteiro, eu faço uma cópia de um programa inteiro. Na verdade, aqui quando eu falo no thread, eu estou executando uma tarefa, um determinado algoritmo em paralelo, tá certo? Não seria o programa inteiro, tá certo? Então, o que a gente tem é uma situação um pouquinho diferente, tá certo? Então, o, o programa que ele fez aqui é um programa bem simples e que ilustra, vamos dizer assim, como é que funciona o uso das bibliotecas de thread dentro do Unix, né, do Linux e qualquer outro sistema operacional padrão PROSIX. Então, para você usar isso, você vai ter que usar, além daqui do stdio.h, você vai ter que usar o stdlib, tá certo? Essa biblioteca que é o pthread e a biblioteca do padrão do Unix, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que é o seguinte, uma thread, na verdade, ela, como eu falei, é uma tarefa paralela, ela vai ser um algoritmo. E você tem que colocar esse algoritmo em uma função, tá certo? Então, o que ele fez aqui é criar uma função, tá certo? Então, essa função aqui, ó, ele falou o seguinte, olha, essa função é a função thread. Essa função ela pode ter argumentos, geralmente ela tem um argumento, tá certo? E um retorno. Por padrão, o pessoal costuma colocar um ponteiro para qualquer coisa, né? Que é o void asterisco, né? Então, assim, isso aqui envolve um pouquinho da aritmética do uso de ponteiros lá no C, tá? Mas, tirando esse detalhe, a gente vai ver algumas coisinhas sobre isso mais à frente, é uma função normal. Então, aqui eu tenho um algoritmo dentro dessa função. Esse algoritmo, o que ele vai fazer aqui, basicamente, é mostrar um texto, né? Olha, eu sou uma nova thread e vou demorar 10 segundos. Ele chama aqui um sleep de 10 segundos e no final ele terminou aquela função e retorna essa função, tá certo? Então, o que acontece? Para eu criar essa thread, eu vou usar algumas funções e executar essa função em paralelo, algumas funções dentro dessa biblioteca aqui pthread, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: a thread ela tem uma representação na forma de uma variável, tá certo? Do tipo pthread. Então esse pthread underline t é um tipo. Isso aqui provavelmente é uma estrutura é, é, do C que tem as informações sobre aquela thread, provavelmente o estado da thread, algumas coisinhas lá. Mas isso aqui, o que eu tenho que fazer, na verdade, é criar essa variável, pthread t é igual thread. Então, eu estou criando uma variável para representar a minha thread. Então, depois que eu fiz isso,
eu vou chamar aqui, por exemplo, que ele está imprimindo, eu estou criando uma nova thread. Então ele vem aqui e chama essa função que é o pthread create, ou seja, eu estou criando uma nova thread. Quando eu chamar essa função, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova thread, tá certo? E vai executar essa função aqui, ó, em paralelo. Esse pthread create, ele recebe essa função, ela recebe 4 argumentos, tá certo? O primeiro argumento é um ponteiro para uma variável do tipo pthread. Como a gente criou essa variável aqui, ó, pthread tthread, eu coloquei aqui um e comercial thread para passar o ponteiro disso aqui. Um erro muito comum que o pessoal comete é esquecer desse e. Se não colocar isso aqui, provavelmente você vai ter problema na hora de executar, tá certo? O segundo argumento são alguns atributos, por enquanto a gente vai deixar null, tá certo? O terceiro argumento é um ponteiro para a função da thread. Então eu coloco esse e comercial aqui e o nome da função que eu quero executar em paralelo, tá certo? Então, olha só, como é que é o nome dessa função? Aqui não é função thread? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui função thread. E o quarto argumento é, se você for passar algum argumento para essa função aqui, para poder usar dentro da sua thread, você colocaria ele aqui. Como eu não vou passar nenhum, eu vou colocar null, tá certo? Então, quando eu executar essa linha de comando, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma tarefa em paralelo. Aí, se, por exemplo, eu tiver um computador com dois núcleos ou 2 processadores, né? Geralmente, os computadores atuais são assim. Cada processador ele vai acabar executando é, uma dessas tarefas. Uma vai estar executando o restante da função main e o outro vai estar executando o restante da função thread. A gente vai ver um exemplo mais para frente de como que isso acontece e como que a gente pode usar isso para aprimorar o desempenho da nossa aplicação, tá certo? Perdão. Então, o que acontece? Quando ele fez isso, essa função vai executar em paralelo. Só que isso aqui também vai continuar executando, tá certo? Então, aqui o pai ele vai imprimir esse aqui, ó, vou aguardar a conclusão da thread. E eu tenho aqui uma outra função que é o pthread join, tá certo? Esse join é o seguinte, ele seria mais ou menos equivalente ao wait lá que a gente fez. Ele vai fazer o seguinte, falar, olha, eu estou esperando a thread que eu criei lá atrás, nessa variável, através dessa função, terminar. Então, enquanto ela não terminar, eu fico aqui. Tá certo? Então, enquanto ela não terminar, eu vou ficar aqui esperando. Tá certo? Então, ela terminou? Beleza. Terminou? Então, eu continuo a execução. Fala assim, ó, a thread terminou e eu vou terminar também. Tá certo? Esse join, além do objeto thread que corresponde a thread, ele aqui recebe um ponteiro para o retorno. Provavelmente aqui vai ser um ponteiro para uma variável qualquer. Como essa função aqui ela não está retornando nada, a gente pode mandar aqui um null que isso não vai fazer diferença. Mais para frente a gente vai ver alguns casos onde essa função vai fazer isso. Então, o que acontece? Com isso, essas duas funções, a partir desse momento aqui que eu criei a thread, elas passam a executar em paralelo, tá certo? Então, vamos dar uma olhada na execução disso aqui. Para compilar isso aqui, é um pouquinho diferente dos outros programas, tá certo? Então, eu ponho aqui thread1.c, menos o nome do programa, vai ser thread1, tá certo? Só que você tem que pôr aqui um comandozinho, menos l thread, tá certo? Senão você não consegue compilar. Eu vou até fazer isso para vocês verem, ó. Ele vai reclamar lá, ó, que tem um problema, tá certo? Aí eu ponho aqui, isso aqui ele vai usar a biblioteca pthread para poder compilar. Então, quando eu fiz isso, ó, olha que beleza, compilou bonitinho, tá certo? E tá lá o meu programinha, que é o thread 1. Então, se eu vim aqui no thread 1, tá certo? Olha só, o pai, ele apareceu criando uma nova thread e aguardando a conclusão da thread. Aí a filha, ela começou a execução e ela espera 10 segundos. Tá demorando lá. Terminou os 10 segundos, ela terminou e o pai também terminou, tá certo? Então, o processo aqui é bem parecido com o que a gente fez lá com o fork. Qual que é a diferença? Aqui eu não tenho 2 processos.
eu tenho um único processo, tá certo? É um único programa. Então, eu estou criando uma thread, uma tarefa em paralela para o programa atual, tá certo? Então, basicamente é isso. Esse é o processo básico aqui das threads. Então, um outro programinha aqui é o thread2.c. Vamos dar uma olhada aqui o que ele está fazendo. Aqui, esse programa, ele está mostrando que eu não preciso, não são só duas threads que eu posso criar várias threads. Então, o que ele fez foi o seguinte, ele criou duas threads filhas, tá certo? Então, olha só, uma das threads filhas é essa função 1, tá certo? E a outra thread filha é essa função 2, tá? Então, a filha 1, ela simplesmente fala que vai guardar 5 segundos, chama um sleep, e quando ela terminar, ela termina a execução. É uma função também que não retorna nenhum valor e nem espera receber nenhum valor. Apesar de ter esse char asterisco aqui, isso aqui não usou, isso aqui é desnecessário, tá certo? Eu só mantive por questão de manter o mesmo que estava lá na apostila para vocês não sentirem dúvida. Mas ali eu poderia deixar, vamos dizer assim, void asterisco, né, que não daria problema nenhum. Então, olha só. Aí, o que ele fez aqui? Ele criou essas duas, tá certo? E o que acontece? Ele executou. Tem umas outras coisas que ele fez aqui, talvez ele foi mexendo com outros programas, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que ele fez aqui no main, na função 2 ela é igualzinha a 1, tá certo? Só pra gente terminar, ela imprime, só que ela espera 10 segundos. Então essa função ela vai demorar um pouquinho mais. Mas olha só, esse retval aqui ele também é desnecessário nesse programa, ele deve ter pego de outro programa lá e meio que adaptou. Mas o que é interessante é aqui, ó. Ele criou aqui dois objetos pthread T, um que é para a thread A e o outro para a thread B. A thread A vai ser a função 1 e a thread B a função 2. Aí depois ele veio aqui, ó, e o pai vai criar as duas tarefas, então ele chamou o pthread create duas vezes. Olha só. Ele passou o thread A como parâmetro e a função 1 como parâmetro. Estão vendo aqui? O outro, aqui ele usou esse void asterisco porque a função que ele fez ela não estava como void asterisco, está só como void. Então ele tem que usar isso daqui. Tá certo? Isso aí são alguns detalhes do tipo de parâmetro que ele, na verdade, ele recebe uma ponteira para uma função que recebe um void asterisco. Depois vocês olham, procura na internet pthread create, que vocês vão ver alguns exemplos, alguns outros detalhes disso daí. Mas o que ele fez aqui? Ele criou a segunda função, tá certo? A segunda thread, desculpa, com a função 2. Então, o que vai acontecer? Quando eu chegar nessa linha aqui, eu vou ter três tarefas, três threads executando em paralelo. Uma é a função 1, outra é a função 2 e a terceira é o restante da função main, tá certo? Aí a função main vai imprimir aqui, ó, agora eu vou aguardar. Aí ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, eu chamo join com a thread A e o join com a thread B. Então quando ele chama isso aqui, ele fala o seguinte, ó, ele vai parar aqui enquanto a A não terminar. Ele vai parar aqui enquanto a B não terminar, tá certo? Quando as duas terminarem, ele vai lá e termina a execução, imprime que as duas terminaram e termina a execução lá, normal. E as duas threads seguem em paralelo, tá certo? Então ele aqui complicou um pouquinho, na verdade criando mais de uma tarefa, só para ilustrar. E, na verdade, isso é muito comum em programas mais completos. É muito comum você criar muitas threads, dependendo do caso, às vezes 4, 5 ou até mais, né, threads num programa completo. Então, vou compilar aqui o programa de CC, thread2.c, menos O, thread2, menos L, U, P, thread, porque você precisa desse comandinho lá. Então, se eu der um ls aqui agora, ó, tá lá meu thread 2, então, ponto, barra, thread 2. Então, ó, o pai aqui, ele criou as duas threads, aí a filha 1, ó, ela vai guardar, a filha 2
Aqui aconteceu uma coisa engraçada. Apesar dele criar as duas threads, o que acontece? Quando você cria thread, não quer dizer que ela entra automaticamente em execução. Ele criou as duas threads, a filha 2 foi a segunda thread que ele criou, mas ela foi a primeira a entrar em execução. Por isso que apareceu aqui filha 2, vou aguardar 10 segundos, depois filha 1, vou aguardar 5 segundos. Aí no final, quem terminou primeiro foi a 1, porque ela guardou menos tempo, depois terminou a filha 2, e no final ambas as threads terminaram. Se eu executar de novo, pode ser que isso mude. Vamos ver se isso vai acontecer. Não, acabou que ficou a mesma coisa. Vamos ver aqui, tentar rodar uma terceira vez, só para a gente ilustrar, ver isso daqui, ó. Acabou que não deu certo, né? Será que eu digitei alguma coisa errada? Talvez. Vamos ver. Filha 1, filha 2, tá certo, né? Mas isso aqui ilustra que eu tenho aquelas três tarefas em paralelo. Só vou executar mais uma vez aqui. Não, acabou que não aconteceu. Mas quando você cria essas threads em paralelo, vamos dizer assim, não tem como você ter certeza de qual que vai ser a primeira que vai ser executada. Dependendo de um outro ambiente, de alguma outra coisa, a gente não consegue ter certeza. Então, isso é um exemplinho que a gente viu aí de duas threads em execução. O próximo exemplo, o thread 3, tá certo? Ele, da mesma forma, né, ele ilustra isso, só que o que ele fez aqui? Ele ilustra a criação de duas threads, só que usando a mesma função, tá certo? Então, o que ele vai fazer? A função que a gente tem é só essa, função thread, tá certo? Mas ele vai criar duas tarefas concorrentes com o mesmo código, tá certo? E ele também vai usar o que? A passagem de um argumento, tá certo? Então, o que acontece? O que essa função, se você for olhar aqui, essa função thread aqui, ela espera uma string, um char asterisco str, né? E o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai falar o seguinte, ela vai escrever a string que ela recebeu aqui no texto. Então, a primeira thread, ele vai usar o argumento assim, a letra AAA, e o segundo ele vai usar a letra BBB. Então, a primeira thread, na hora que ela falar, vai falar assim, ó, recebi o argumento AAA do processo, aqui pesado, né? Por exemplo, ele está falando assim, tem alguma outra coisa que está fazendo ali em paralelo, né? Alguma coisa que está gastando tempo de CPU, né? E depois ele vai fazer, terminando a thread desse argumento. Então ele vai imprimir o que ele recebeu de argumento aqui. Como eu vou criar duas threads com a mesma função, mas os argumentos são diferentes, elas vão imprimir coisas diferentes, tá certo? E aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Ele veio aqui, ó, criou aqui, ó, pthread T, ele criou a thread A, ele criou a thread B, tá certo? Então ele vai lá e chamou pthread create. Então é igualzinho. Passou o ponteiro aqui da thread A, né, com esse e comercial aqui, né? Ele não vai ter nenhum parâmetro. Ele passou aqui a função, né, função thread, porque ela não é void asterisco, então ele fez esse cache aqui, né? E aqui ele passou o argumento. Quem que foi o argumento? A string aqui, tá certo? Que é o AAA, tá certo? Então, a mesma coisa ele fez aqui, ó, pthread create e thread B a mesma função, só que o argumento aqui, ó, é diferente, tá certo? No final ele vai aguardar as threads, ele chama os joins, igual a gente fez lá anteriormente, tá certo? E quando elas terminarem, ele termina a execução bonitinho, a mesma coisa. Então, vamos compilar isso aqui, thread 3.c. Compilei aqui com aquele comando, a mesma coisa. E se eu executar aqui agora o thread 3, olha só. Ele veio aqui, ó, pai, criou as duas threads, aguardando as duas threads. Aí a primeira thread, na verdade, igual falei, aquilo que eu falei para vocês, não existe uma ordem, tá certo? Então ele criou as duas threads, mas a primeira que entrou em execução, escreveu lá, ó, recebi o argumento B do processo,
Depois entrou em execução a segunda que recebeu o argumento A. Aí o que acontece? Terminou a thread B e terminou a thread A. No final, ambas terminaram. Então aqui eu tive 3 threads executando em paralelo, só que dessas 3 threads, uma executava a função do main e as outras duas executavam uma mesma função, certo? Então esse é um outro exemplinho que a gente tem aí de thread. O próximo exemplo, ele na verdade, são 2 exemplos, né, 2 programas que fazem a mesma coisa, mas eles ilustram, eles dão uma motivação do porquê que se deve usar threads, tá certo? O que acontece? Os 2 próximos exemplos, o que eles fazem é implementar um método de cálculo numérico para poder calcular integral de uma determinada curva usando um método que chama-se regra do trapézio, tá certo? Antes de mostrar o programa, eu preparei aqui alguns slides só para a gente entender o que é essa regra do trapézio, tá certo? E vocês entenderem isso daí. Eu acredito que vocês devam ter feito talvez alguma disciplina de cálculo e existe uma operação que é a integral. E a integral, basicamente, o que ela faz é calcular, se eu tiver, por exemplo, uma função f de x, que é uma curva, por exemplo, essa curva aqui, e existe um negócio que é a integral definida, que eu defino, por exemplo, um ponto inicial e um ponto final, tá certo? E o que a integral faz é calcular a área embaixo dessa curva, tá certo? Então, para isso, existe toda uma matemática simbólica atrás, tá certo? Para fazer esse cálculo. Só que algumas vezes esse cálculo ele é muito complexo de fazer simbolicamente, muito demorado, muito complexo. E o que acontece? Às vezes ele até, em alguns casos, impossível de fazer simbolicamente, mas é possível de você fazer isso numericamente, tá? Então, tem uma técnica bem simples que é o seguinte: imagina que eu pego essa função aqui e eu escolho pontos dessa função onde esses pontos eles estão sobre intervalos específicos. Então, por exemplo, aqui ó, do x0 até o x1 eu tenho, por exemplo, 0.1. Né? Então, se o x0, por exemplo, vale 0, o x1 é 0.1. O x2 é 0.2, o x3 é 0.3, ou seja, eu estou acrescentando esse intervalo aqui, é um intervalo específico, tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, esses 2 pontos aqui com a base aqui, né, onde o x vale, o y vale 0, né, essa coisa, eu tenho aqui um trapézio. Posso formar aqui um trapézio, tá certo? E a área de um trapézio é algo relativamente trivial de ser calculado, tá certo? Então, o que acontece? Se você for ver a fórmulazinha, a gente vai ver ela daqui a pouco, você envolve as duas bases lá, vezes a altura, dividido por 2, é uma fórmula relativamente simples de calcular. Então, a ideia é o seguinte: se você for ver, cada 2 pontos desses aqui formam um trapézio. Então, por exemplo, o x0 e o x1 forma esse trapézio. O x1 com o x2 forma esse outro trapézio. O x2 com o x3 forma um outro trapézio. E assim por diante. Tá certo? Então, a área embaixo dessa curva seria equivalente à soma da área desse primeiro trapézio, mais a área desse segundo trapézio, mais a área desse terceiro trapézio e assim por diante. É claro que ela não vai ser idêntica. Por quê? Por exemplo, a área desse trapézio aqui não é exatamente igual à área sobre essa curva. Tá certo? Por quê? Aqui existe uma pequena diferença. Essa partezinha branca entre a linha vermelha e a preta é um erro que eu estou tendo do cálculo. Essa diferença ela se pronuncia, por exemplo, aqui também. Por exemplo, nesse caso aqui, a área do trapézio é um pouquinho menor do que a área sobre a curva entre esses 2 pontos, x1 e x2. E em alguns casos acontece o inverso, igual aqui, ó, entre esse x4 e esse que seria, por exemplo, o x5, a área do trapézio é maior do que, vamos dizer assim, seria a área da curva. Só que, dependendo da aplicação, esse erro, isso aí é muito usado, por exemplo, em aplicações na área de engenharia. Eu, particularmente, trabalho muito com esse tipo de coisa em pesquisa. Esse erro não é um problema para aplicação, tá certo? Então, você consegue, dependendo do número de pontos que você usar, é um erro.
E se você precisar de uma maior precisão, o que acontece? Você pode aumentar o número de pontos. Então, por exemplo, aqui eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, o que acontece? Dentro desse intervalo daqui até aqui. Se eu dobrar o número de pontos, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto no meio de cada um desses aqui. Vocês observam que essa área, o erro, na verdade, que ele vai cometer é menor. E como o computador ele consegue calcular isso muito rápido, é possível, por exemplo, você colocar um número de pontos extremamente alto para poder ter uma precisão muito alta, tá certo? Então, vocês vão ver lá que o exemplo lá, ele usou o seguinte, existe uma função que é essa função aqui, ó, f de x é igual a 4 sobre 1 mais x ao quadrado. Esse foi o exemplo que ele usou. Se você olhar o gráfico dessa função, ela aparece essa pontinha aqui, essa montanha aqui. E o que ele fez foi calcular essa integral entre a área sobre essa curva entre 0 e 1. Então, na verdade, seria só um pedacinho dessa curva que ele calculou essa área, tá certo? Isso aqui eu usei uma ferramenta que é o Wolfram Alpha, né? Aqui no caso eu digitei aqui a equação, ele parece um Google, né? E ele mostra aqui, ó, essa função é essa, ele já consegue plotar ali os gráficos, né? Ele calcula algumas coisas assim. A integral indefinida dessa função é 4 tangente 1 sobre tangente de x, né? Mais uma constante. Mas aqui eu calculei, usando a mesma ferramenta, pus aqui, ó, integral de 4 sobre 1 mais x ao quadrado dx, com x entre 0 e 1, que é isso daqui, ó, essa função aqui. Quando você calcular isso aqui, você vai perceber que isso dá π, o número π, que é aquele 3,1416. Eu posso até escolher aqui para pôr mais dígitos, ó. Vamos deixar ele aqui para a gente ver. E aqui ele está até inclusive mostrando visualmente qual que é essa área. Ó. Ele pegou aqui do 0 até 1, desenhou aquela função, ela tem essa curva aqui, tá certo? E foi assim que ele conseguiu fazer isso, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma aplicaçãozinha matemática dessa coisa aqui. Então, voltando aqui no nosso programa, tá certo? Então, se eu abrir aqui o código, deixa eu colocar ele aqui em tela cheia. Abrindo aqui o programa Nano Integral.c, ele construiu um programa que faz justamente isso. Ele aqui em Portanto, essas bibliotecas vai nem precisa fazer isso. Então, ele construiu esse programa que a primeira aqui ele pôs uma função que chama-se área do trapézio. Então, o trapézio, se você lembrar, ele tem o quê? A altura 1, a altura 2 e o valor da base, tá certo? E a área do trapézio é a base que multiplica a altura 1 mais a altura 2, isso entre parênteses, né, dividido por 2. Quem que é a base, quem que é a altura 1 e quem que é a altura 2? Se a gente voltar lá no programinha, naquele problema lá do desenho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, a base, o dx, é essa diferença aqui entre os dois pontos, é a distância entre os dois pontos, entre o x0 e o x1. Então, por exemplo, naquele exemplo inicial podia ser 0,1, tá certo? Eu vou escolher essa diferença, tá? E a área da altura 1 é o valor de y nesse ponto, que é essa distância aqui, tá certo? E qual que é a área da altura 2? É o valor de y no ponto seguinte, que é essa distância aqui, tá certo? Então, a área do trapézio, ele usou essa funçãozinha aqui para poder calcular a área do trapézio. Depois ele criou uma outra função, aí ele calcula isso nessa área e ele retorna nessa função. Ele criou uma outra função, que é o f, que é aquela curva. Ó. Se você for ver, ó, se eu passar um x para ele retorna 4 sobre 1 mais x vezes x, que é o x ao quadrado. Então isso aqui, ó, é isso daqui, ó. 4, ó, f de x é igual a 4 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Então, olha só. E ele fez aqui uma função
que é o calcular área. Que esse calcular área, ele vai receber, vamos dizer assim, um double A, um double B e um número de pontos. Então, o que acontece? Ele vai calcular a área dessa função f entre dois pontos A e B e ele vai criar um número de pontos que ele vai usar pela regra do trapézio, que eu vou passar aqui. Essa função ela foi preparada para qualquer número de pontos. Então, por exemplo, se eu tivesse naquele exemplo primeiro aqui, que eu quero, esse exemplo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então eu iria passar um n de 7. Então, voltando aqui, então o que ele faz aqui é essa função, né? Então primeiro ele calcula o dx. O que é o dx? Vai ser aquela distância entre b e a, b menos a, dividido por ele. Então, por exemplo, aqui eu vou passar, vocês vão ver, 0 e 1. E se eu tiver, por exemplo, calculando isso com 7 pontos, ele iria pegar 1 sobre 7. Então, o que acontece? Naquele exemplo aqui, ó, se aqui for 0 e 1, a distância daqui entre cada um desses aqui vai ser 1 sobre 7, que vai dar um valorzinho aí decimal. Se, por exemplo, eu tivesse 10 pontos, e aqui a distância daqui fosse de 0 a 1, e cada distância disso seria 0,1, que é aquele caso que a gente fez lá atrás, né? Aí o que ele faz? Ele pega para o i igual a 1, i menor do que ele, i mais mais, ou seja, ele vai calculando a área de cada trapézio. Então ele pega o x1, que vai ser a mais dx mais i. Quem que é a? É o inicial, mais qual o ponto inicial que ele vai ter. Então, por exemplo, ele pegar o primeiro ponto, o i vai começar valendo 0. dx vezes i vai virar 0. Então ele vai começar no a. Então ele vai ser o 0. Se o x2, né, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai botar aqui quem? I mais 1. Então ele começa assim, o a não vale 0? 0. O dx, por exemplo, vale 0,1. Mas o i mais 1 vale 1, o i está valendo 0, i mais 1 vai ser 1, 1 vezes 0,1 dá 0,1, então dá 0,1. O que ele está fazendo é o seguinte, para cada iteração, o x1 e o x2, eles, por exemplo, ele está variando, ele está pegando esses dois pontos em sequência. Então, na primeira iteração, o x1 vale, esse seria equivalente a esse primeiro ponto, que é o 0 aqui, o x0. O segundo ponto, o x2 vai valer o segundo ponto, que é x1. Aí, ou seja, ele vai calcular a área desse primeiro trapézio, tá certo? Aí na próxima iteração ele vai pegar quem? x1 e x2. Então, ele vai calcular a área desse segundo trapézio. Na próxima iteração do laço, ele vai pegar x2 e x3 e vai calcular a área desse trapézio, e assim por diante. Então, o que ele está fazendo é, esse x1 e x2, cada hora ele escolhe um. Aí ele pega as alturas, f1, que é o f de x1, e o f2, f de x2. Ou seja, ele chama essa função aqui atrás para calcular isso, tá certo? Então, e no final ele usa aquela função, área é igual, porque ele começou com 0 aqui, ó, a área, né? Ele vai somando a área do trapézio, que é aquela função, passando o dx, o f1 e o f2. Depois que ele percorreu todos os pontos, ele me retorna a área, certo? Então, basicamente é isso que ele faz essa função. Então, olha só, o que ele faz aqui? Eu, por exemplo, eu vim aqui, ó, criei um double, eu falei, o A vai começar de 0 e o B vai ser 1. Então, é a área que eu quero calcular entre 0 e 1 e a área. E eu falei o seguinte, olha, eu quero muitos pontos. Então, eu quero aqui dar quase 1, 2, 3, 4, 5, 6... Peraí, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 500 milhões de pontos, tá certo? Ou seja, ele vai calcular a área de 500 milhões de trapézios, tá certo? Então isso é uma operação que ela demanda tempo. Eu tinha até aumentado um pouquinho no meu computador, eu acho que eu vou voltar aqui para 50 milhões, só para, que era o original, porque meu computador era um pouco mais rápido que eu, coisa às vezes não dava nem tempo de ver para fazer. Mas você pensa, é muito ponto? Mas nós estamos falando que a gente está num computador. E esse computador ele tem capacidade de processamento. Então ele consegue fazer isso. E ele vai chamar aquela funçãozinha, calcular a área entre 0 e 1, com, aqui no caso, 50 milhões de pontos, que é essa função aqui. Então essa função ela vai calcular a área de 50 milhões de trapézios. E no final ele vai pegar e imprimir essa área.
Só que, observa aqui, ó, eu não usei thread nessa função, tá certo? É uma função normal, não tem nada de especial. Então, vou vir aqui, Ctrl X, vamos compilar isso aqui, ó, gcc integral.c menos o integral. Aqui eu não preciso nem daquele pthread, porque essa função não usa thread, tá certo? Então, olha só, se eu executar essa função, vamos ver aqui quanto tempo que ela demora. Observe que ela está demorando um pouquinho, ó. E ele conseguiu achar que a área da curva é 3,141592, ou seja, é o nosso π lá, tá? Então, ela conseguiu calcular essa integral. Mas tem um comandozinho aqui, que se você colocar aqui time e depois o nome do programa, o que acontece? Ele executa e ele mede o tempo, tá certo? Então, o tempo mais ou menos que ele gastou aqui para fazer isso foi de 3,58 segundos, tá certo? 585 segundos para calcular essa área desse trapézio, tá certo? Com 50 milhões de pontos, beleza? Então, mas por exemplo, até que o tempo é razoável, né, se você for pensar, mas isso aí, dependendo do caso, pode ser que não seja alguma coisa. Só que, como eu não usei thread, eu estou usando apenas um núcleo do meu processador, tá certo? E eu posso usar thread para otimizar esse processo. Então, o que acontece? Se você for ver aqui, ó, eu tenho o integral thread.c. É um outro programa que eu fiz, que ele é bem parecido com o anterior. A diferença é o seguinte, eu peguei aqui, criei uma variávelzinha integral, comecei com zero, que essa variável, ela é uma variável global que vai manter o valor total. A função da área de trapézio é a mesma. A função f é a mesma. O calcular área é o mesmo, tá certo? Então, o que acontece? Só que aqui eu fiz o seguinte, aqui que começa as novidades. Eu criei uma função 1 que ele vai fazer o seguinte, em vez de calcular essa área, eu vou colocar duas threads em paralelo para calcular essa área. A ideia é o seguinte, se você for pensar, vamos supor, a área dessa curva inteira eu calculo pegando vários trapézios. Então, eu posso fazer o seguinte, por exemplo, se eu tenho um processador que tem dois núcleos, eu tenho como se fosse dois processadores. Eu posso colocar um processador para calcular a primeira metade da área da curva e um outro processador para calcular a segunda metade da área da curva. Então, no final, o que eu faço? Eu somo as duas metades e eu tenho a área total da curva, tá certo? Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Então, a função 1 aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, o que ela faz é o seguinte, olha só, ele pega aqui double, área 1 é igual, ele chamou aqui calcular a área entre 0 e meio. E aqui ele usou o quê? No caso, os 50 milhões de pontos. Eu vou ter que apagar um zero, porque eu apaguei um zero lá da outra, dividido por 2, porque eu não preciso daquele tanto de ponto, tá certo? Porque como eu estou usando metade da curva, eu vou usar metade dos pontos, tá certo? Que daria, por exemplo, 25 milhões de pontos. E a segunda função, ela é igualzinha à primeira, tá certo? Só que ele calcula de meio até 1. E também, da mesma forma, vou apagar aqui um zero, tá certo? Ele tem lá 50 milhões de pontos. Quando ele calcular essa área, ele pega aquela variável global e soma com a área que ele calculou, tá certo? Então, ela começa valendo zero, vamos supor que a primeira metade termine primeiro, ele vai pegar essa área 1 e somar. E o que acontece? A mesma coisa a função 2. Se ela terminar primeiro, ela pega a área e soma. Se ela somou e a função 1 depois terminou, ela vai lá e acrescenta. Só que do jeito que a gente está fazendo aqui, pode acontecer o que a gente chama de condição de corrida. Eu só alerto isso aqui, na verdade, no próximo programa a gente vai falar sobre o que é essa condição de corrida, para vocês entenderem isso daí. A gente falou isso um pouquinho lá atrás. Mas olha aqui, ó, vamos terminar aqui o programa. O que ele fez foi o seguinte, ó, no main, criou a thread 1, criou a thread 2, os objetos lá, as estruturas para armazenar essas threads. Então ele veio aqui, criou thread 1, passou a função 1. Por que ele passou direto aqui? Porque a função aqui é void asterisco. Se ela não for, você tem que converter, tá? pthread create, criou a thread 2 com a função 2. Chamou os dois join.
Aí quando as duas terminarem, ele vai lá e faz o seguinte, ó, a curva da área é e mostra a integral, que é aquela variável global lá atrás, que tanto a função 1 quanto a função 2 acrescentam cada uma das suas áreas, tá certo? Olha aqui a integral, tá certo? E se você for olhar a função que calcula a primeira metade, ele soma com a área 1 que ele calculou, e a função 2 também soma com a área que ela calculou, tá certo? Eu vou salvar as modificações aqui e agora vamos executar aqui. Então, GCC, integral thread, menos O, integral thread, e aqui eu preciso do pthread para poder compilar. Então, eu vou chamar aqui já direto no time. Perdão aqui que eu apertei a tecla errada. Como é que sai isso aqui? Foi. Então eu vou executar aqui com time. Não foi não. Integral thread. Vai demorar um pouquinho. Engraçado que ela. Será que eu esqueci de modificar algum? Talvez o tempo ele não está tão curto, porque o tempo de criação de thread às vezes já influencia. Vou meditar aqui só para verificar se aconteceu alguma coisa. Se eu não esqueci de nada. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou botar aqui os 50 milhões. De novo aqui. E a gente executa também o primeiro lá. Tá certo? Então vamos lá. Salvei esse. Deixa eu compilar esse aqui. Nano integral.c. Botar um tempinho maior. Um número maior de amostras. Porque isso aqui, o interessante disso aqui geralmente é quando você tem uma quantidade muito grande de threads. Então vamos lá. Vamos botar o primeiro aqui, ó, time integral. Agora, como o número de amostras subiu lá, ele deve rodar aqui. É porque isso aí depende também um pouco do uso do processador, algumas coisas assim. Agora, com esse número de amostras, vocês vão ver que vai demorar uns 15 segundos só para calcular isso daí. Talvez, agora que eu lembrei, talvez o fato é que essa minha máquina virtual ela deve estar com um processador só. Deixa eu verificar se é isso. Vamos ver aqui, sistema, processador. É isso que aconteceu. A minha máquina virtual ela está só com um processador. Eu vou fazer o seguinte, vamos desligar a máquina e mudar essa questão. Ó. Quer ver? A gente, deixa eu pegar aqui, desliga. O grande problema aí nesse caso foi isso. Eu tinha feito um teste numa outra máquina minha, mas com o Mac, ele funcionou, a gente percebia claramente a redução em praticamente metade do tempo. Como essa máquina está só com o processador, aí a gente não vai ver isso aqui. Mas a gente pode vir aqui, ó, vou colocar aqui dois processadores e vamos executar ela aqui agora de novo. Demora um pouquinho, mas a gente vai ver isso aí e é bem legal a gente ver essa diferença de tempo na hora de executar essas máquinas. Vamos lá, só aguardar um pouquinho aqui o Linux entrar. Perfeito.
entrando aqui no diretório, dá um clear aqui. Então, vamos lá. Ponto bar, time, ponto, barra, integral. Então, essa é sem a thread, né? Vamos ver aqui como é que ele fica. Vocês vão ver que eu aumentei lá o número de pontos, e isso deu um aumento bem grande, quase 30 segundos para ele executar, tá certo? Então vamos aguardar aqui um pouquinho para a gente ver essa coisa aí acontecendo, tá? Mas é alguma coisa relativamente impressionante quando você pensa que a gente tem lá 32 segundos com 500 milhões de pontos. Então agora eu vou pôr aqui o integral thread. Ele deve demorar um pouquinho menos, vocês vão ver isso, tá certo? Então ele, vamos ver se ele vai conseguir usar esses dois processadores nessa máquina aí. Perfeito, ó. Olha só. Se você observar, ele agora demorou 17 segundos. Então eu consegui um ganho de desempenho usando multitarefa, né, multithread, usando os vários processadores, tá certo? Então esse programa ele ilustra bem esse fato aí, tá certo? Apesar do contratempo aí que a gente teve pequeno, mas conseguimos mostrar aí como que acontece essa parte de multitarefa, uma aplicação interessante disso daí, né? Então, o último programa que a gente tem é quando a gente fala sobre o race condition, né? A condição de corrida, que a gente fala isso daí. A condição de corrida, ela acontece quando você tem um recurso que você usa por duas threads, e aí você tem que ter algum mecanismo de sincronização desses recursos, tá certo? Então, o que esse programinha aqui faz, se vocês forem olhar, ele tem duas funções, função 1 e função 2, que são duas threads, tá certo? Então, olha só, o que acontece? A função 1, ela faz o seguinte, ela basicamente faz isso, sei lá, 1 milhão de vezes, né, aqui, um número grande de vezes, pega esse conta aqui, que é esse valor aqui, essa variável global, e soma 3. Essa função 2, ela pega esse conta e soma 7. Então, por exemplo, se você fosse pegar aqui, ó, se fosse 10 vezes o conta e somar 3, 10 vezes 3 daria 30. Se fosse 10 vezes o conta mais 7, 7 vezes 10 seria 70. 70 mais 30, você esperaria que esse conta chegasse, por exemplo, a 100, se fosse 10. Como isso aqui é, por exemplo, 100 milhões, era esperado que chegasse aqui, por exemplo, alguma coisa na casa de 1 bilhão. Né? Eu acho que é isso mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. Ia chegar na casa ali de 1 bilhão. E o que a gente vai ver é que isso não acontece. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, essas duas tarefas, elas vão executar em paralelo, só que é o seguinte, a gente nunca sabe quando que o escalonador de processos, ele muda de uma tarefa para outra, tá certo? Então, o que acontece? Pode acontecer o seguinte, ele pegou aqui, ó, por exemplo, o conta está valendo 0. Aí esse cara aqui, essa função, ela vai executar essa linha aqui, ó. Conta é igual a conta mais 3. Aí ele vai lá, lê o valor de conta, que é 0. Tá certo? Aí ele ia começar a fazer a soma do conta mais 3, ele sai, o escalonador tira essa função do processo. Tá certo? Então, o que pode acontecer é o seguinte, é que essa função ela entra no processo e faz o seguinte, ela vai fazer o seguinte, ela vai começar a fazer a execução e ela chegou aqui, conta mais 7. Aí ele vai ver lá, conta vale quanto? 0, porque esse aqui ainda não chegou a gravar a alteração do conta aqui. Aí 0 mais 7 vai dar 7. Aí ela vai lá e coloca 7 no conta. Aí termina a execução dessa função e ela volta para cá. Aí ele vai vir, ó, 7. A conta está valendo 7. Só que ele já tinha lido conta. Então 0 mais 3 vai dar 3. Ele vai colocar 3 no conta. E o que vai acontecer com esse conta?
vai ler 3. E perdeu-se aqueles 7 lá que a gente tinha antes, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de condição de corrida, né? Então, toda vez que você tiver um recurso compartilhado, você precisa de ter um mecanismo de sincronização. Na apostila, ele não explica isso, mas coloca como um exercício no final do capítulo. E esse mecanismo de sincronização, se vocês voltarem lá em sistema operacional, é o chamado mutex, ou semáforos, lá que a gente viu lá, tá certo? Então, aqui ele simplesmente ilustra isso daqui, tá? Então, só para a gente terminar o programa, então o que ele faz é pegar o valor aqui e ir somando, quando termina, encerra lá, encerrei e pronto. E no meio, se você for olhar, ó, olha só, o que ele faz é o seguinte, cria as duas threads, aquele programinha tradicional, thread A, thread B, função 1, função 2, faz o join e retorna. Então não tem segredo nesse programa, tá certo? Mas ele ilustra aquela questão da condição de corrida que ela ocorre aqui, tá certo? Então, quando eu tenho duas tarefas em paralela, eu não vou ter o resultado esperado. E a gente vai ver isso, ó. Se eu pegar aqui, ó, GCC race condition menos o race condition e o que acontece? Menos LP thread, que é o comandozinho lá que eu preciso colocar. Então, eu vou executar aqui agora, né? Ponto bar race condition. Olha só, olha o valor da conta. Vocês perceberam que não deu aquele múltiplo que ia ser tudo 10, tipo assim, 1 bilhão. Ele deu um valor muito menor. Então, isso daqui é um dos problemas quando você trabalha com thread. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, para resolver esse problema, você tem que usar o que a gente chama lá de mutex. Mas isso eu vou deixar fazer igual o autor lá da apostila. Vou deixar como para vocês estudarem a parte. Tá certo? É uma coisa que eu quero que vocês depois procurem saber e tentem corrigir esse programa aí. Que seria um aprendizado bastante interessante. Tá certo? Para resolver esse problema aí. Tá? Então, basicamente é isso. Na verdade, acho que eu esqueci deixa eu ver aqui, ls, acho que a gente pulou o thread 4. Mas o thread 4, deixa eu abrir aqui para vocês, é um programinha também muito simples, que é o seguinte, ele mostra que tem duas funções, tá certo? E uma função ela imprime 1 e a outra função imprime 2. E ele mostra essa execução paralela correndo, tá certo? Então ele cria a 1 e a 2, tá certo? Faz o join aqui, normal, não tem nada de segredo. E a gente vê essa execução em paralelo. Então, inclusive, deixa eu voltar aqui no programa, na thread 1 ele imprime 1 com um tab, e na thread 2 ele imprime 2 com 2 tabs, tá certo? Vocês vão ver lá, quem leu a apostila aí, acabou percebendo que eu pulei isso daí, né? Mas, continuando aqui a execução, só para mostrar para vocês, thread 4, olha só, você percebeu que está mudando de um lado para o outro? Isso aqui indica a mudança, ele mostra quando que ocorrem essas mudanças de estado. Então ele fica dentro daquele for da 2, depois muda para 1 e assim por diante, tá certo? Isso varia de sistema operacional para sistema operacional, você não pode considerar que aconteceu um ou que aconteceu o outro, então são algumas coisas que envolvem isso daí, tá certo? Então, basicamente é isso que a gente ia ver na disciplina, eu agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, sucesso aí nessa disciplina, sucesso aí na prova e até a próxima.